lugares de afeto, como fazer com que a gente tenha uma distensão nesses lugares, e como que nós, professores, não façamos dos nossos instrumentos de avaliação instrumentos de poder, não é? Então, como que a gente pode ser artista na nossa prática, um pouco que o Emerson nos convidou, porque, afinal de contas, os nossos usuários não são apenas doentes naquele diagnóstico que a gente qualificou, os nossos alunos não são apenas alunos das nossas disciplinas, e nós, trabalhadores, somos mais do que nós nos apresentamos. Então, como é que a gente pode, de alguma forma, construir e habitar essa multidão que nós somos? E eu acho que esse processo aqui ajudou a gente nisso, e agradecer muito a quem, no cotidiano, Kênia, João, Cléo, tiveram essa felicidade de associar esse nosso desejo de pensar e refletir com as obras que aqui se colocaram, né? E lá em São Paulo, quando a gente pensou o tema da Rede Unida, antes de pensar o IoT, a gente pôs no título, né, a delicadeza das relações de saúde e trabalho, né, no cotidiano do SUS, a gente não sabia do IoT e nem sabia da galeria da Lígia Pape com a teteia, né, que quer dizer delicadeza, né? E ali, então, a gente viu que a luz, o fio, a aranha, a rede, e a Maria da Penha, que estava no nosso grupo, que entrou ali, disse, era como eu, usuária do SUS, adentrando aquela galeria escura, sem saber para onde ir, e eu só via a luz de cima. Eu falei, não é possível, o SUS não pode ser essa luz que vem de cima, né? E ela olhou para baixo e viu que o fio está na base, né? E ela falou, não, a força então está na base e a luz se distribui. Então ela ficou em paz e viu que a base e a luz têm esse papel. Veja bem, né? Cadê Maria da Penha? Você está aí, querida? Como é que a Lígia Pape inspirou a Maria da Penha a pensar o SUS, o papel do usuário, ela entrando ali dentro, né, a escuridão, a teteia, a aranha, a delicadeza, a Rede Unida. Muito obrigado, foi um barato. Então, Kênia, vou interferir um pouco aqui nessa dinâmica. Me desculpar com vocês, eu vou ter que me retirar antes, porque, enfim, a gente põe em evidência as molduras, mas, enfim, vai quebrando molduras e outras vão aparecendo. O horário da saída do avião parece que tem pouca possibilidade de quebrar essa moldura. E, bom, enfim, a gente vai negociando com isso. Mas, antes de agradecer, quero dizer que, talvez, quando nós tivéssemos pensado na delicadeza e na suavidade, nós não pensamos nesse artista que brotaria do nosso encontro regional sudeste como alguma coisa que precisa pertencer aos processos da produção de saúde, ao trabalho em saúde, à nossa condição de usuários do sistema de saúde, a nossa condição de trabalhadores, a nossa condição de estudantes e professores aí, da formação da saúde. Acho que eu saio daqui com a ideia de que nós precisamos nos ocupar um pouco mais de saber como é que este artista se expressa e precisa se expressar mais nos nossos processos, e talvez a delicadeza e a suavidade que nós nos mobilizamos lá atrás, ela possa ser, dessa forma, uma delicadeza e uma suavidade que, na produção do artista, nos torna absolutamente únicos no que nós estamos fazendo naquele momento. E portanto, o que tem de igual é um pouco esse artista que vai fazendo, e não exatamente o que cada um de nós é, porque nós seremos sempre diferentes, e é fundamental que a gente tenha essa diferença, não só reconhecida, mas como essa diferença seja constitutiva do cuidado, seja constitutiva das nossas relações aí de aprendizagem. Então, eu tenho a sensação de que nós saímos não só com inspiração para o Congresso de Fortaleza, como também com a sensação no corpo, com a produção de que nós teremos que arranjar tecnologias que nos permitam exercitar mais esse artista
que precisa ser constituído em cada um de nós na programação. Quando a gente foi se aproximando do momento desse encontro, eu intuía que nós teríamos mais trabalho para organizar o Congresso de Fortaleza e saio absolutamente convencido disso, de que o trabalho criativo, o trabalho vivo, terá que nos acompanhar muito fortemente agora no processo de organização, porque esse terá que ser um congresso onde o artista de cada um de nós consiga conversar com os demais artistas, consiga compor essa rede. E essa rede me lembra bastante. Eu disse em algum momento de que, quando eu ouvi os meninos tocando, me deu vontade de ser Rede Unida em tempo integral, não ter que fazer mais nada, só ser Rede Unida. Acho que essa que é a coisa importante. A gente, há algum tempo atrás, falava, olha, é uma moldura essa entidade jurídica que se apoia no movimento social. E é uma moldura porque, bom, enfim, a gente tem que providenciar financiamento, a gente tem que fazer negociações interinstitucionais, a gente tem que fazer uma porção de coisas, mas é uma moldura que, na verdade, ela se alimenta e se energiza do movimento social Rede Unida, que somos todos nós que vestimos camisetas, que vamos produzindo ideias, que exercitamos aí um pouco a nossa capacidade de produzir arte, mas produzir arte no nosso cotidiano, produzir arte no nosso cuidado. Então, é uma moldura que vale a pena. Roseni me dizia um pouco isso. Alcindo, bem importante que alguém, a cada momento, tenha um pouco essa capacidade de dar conta da entidade, da entidade formal. Mas bem importante também que a gente possa experimentar, como tem experimentado hoje, a autoria, protagonismo de todo mundo, porque todos nós é que configuramos a Rede Unida que vale mais a pena. A Rede Unida Movimento Social, a Rede Unida que tem o que dizer, e a Rede Unida que precisa ter o que dizer objetivamente em momentos, no contexto como esse que nós estamos vivendo. A Rede Unida precisa dizer mais forte do que está dizendo, e eu saio inspirado, de que nós não compartilhamos com a ideia de atos privativos excludentes na área da saúde, portanto, temos que dizer mais fortemente, eu saio mobilizado com isso, de que os vetos ao ato médico, eles precisam ser mantidos. Saio convencido de que nós precisamos dizer de que, diante de risco de perda de potência de vida, como nessa situação do pronto-socorro, em que a negligência, a desumanidade de uma ação profissional compromete a vida dos outros, nós não compartilhamos com a ideia de que isso possa ser possível. Então, saio convencido de que nós temos que dizer que, sim, precisam existir profissionais de saúde em todos os lugares desse país, que eles precisam ser convidados e eles precisam ser agenciados com o esforço que for possível, porque a vida toda vale a pena e ela precisa ser defendida e, sobretudo, a saúde, os serviços de saúde têm o que fazer em relação à defesa da qualidade, da intensidade, da arte que se produz com a vida de cada um. Então, nós precisamos dizer, precisa ter profissionais de saúde, que venham os companheiros de Cuba, que venham os companheiros da Inglaterra, que venham os companheiros de Portugal, que venham para nos ajudar a fazer isso. Acho que temos que reconhecer a importância de cada uma das profissões, temos que reconhecer a importância dos médicos, dos enfermeiros, dos psicólogos, enfim, é fundamental que a gente reconheça, mas acho que nós temos que dizer também de que a regulação corporativa, ela esgotou o seu ciclo. Não é mais possível produzir um cuidado, uma saúde como arte, com o interesse privado de cada corporação
organizando o seu pressácio de cuidado. Então, nós temos que dizer para os nossos companheiros do governo que estão aqui, e eu quero agradecer muito a presença do secretário Dorico, que conseguiu ter disponibilidade de estar aqui conosco, que, aliás, tem feito um esforço sempre grande de estar nas nossas atividades sempre e nos ajuda, da companheira Eliane, que, representando o secretário Mozart, que também tem apoiado bastante, está aqui, o companheiro Alexandre, representando aí o nosso secretário Elvésio, que nós, sim, apoiamos as iniciativas que comprometam, que fraturem essa ideia das profissões, em particular da profissão médica, mas não vamos esquecer das outras profissões que também têm atos corporativos, que também têm feito incidências de preservação corporativa do seu mercado, de que nós, sim, esperamos que o governo substitua esta lógica de regulação do trabalho por uma regulação mais marcada pelo interesse coletivo, pelo interesse público, pela nossa capacidade de produzir vida como arte. Eu saio convencido e saio convencido também de que a Rede Unida, a entidade em representação ao movimento, e acho que esta é uma boa representação do movimento, tem não só legitimidade, mas que nós temos a obrigação de sistematizar essas posições que estão colocadas aqui e, muito rapidamente, torná-las públicas, torná-las ferramentas aí para que a gente amplie essa ação que está em disputa e está fortemente em disputa. Então, nós saberemos dosar exatamente de forma produtiva essa ideia do apoio a essas medidas e também a apoio a uma porção de outras medidas que quebrem os protocolos que estão colocados aí, quebrem posições que precisam avançar muito mais nas nossas políticas públicas, nas nossas ações de gestão. Porque se o processo de trabalho em saúde ele precisa dar força, dar voz, dar visibilidade a esse artista que precisa pertencer às cenas de cuidado, também tem um pedaço dessa produção artística que vai ter que ser feita lá na gestão direta das nossas políticas públicas, e nós precisamos avançar mais em relação a elas. Acho que nós teremos essa capacidade, sem a armadilha de dizer sim e não, apoiamos, mas não apoiamos. Apoiamos essas iniciativas, mas apoiamos fortemente que a gente avance muito. Faremos isso lá na nossa representação no Conselho, Maria Luísa está na comissão, na CIR, mas faremos isso, então, sistematizando posições fortes em relação a isso. Eu saio convencido de que nós produzimos isso aqui nesse evento, que nós constituímos essa rede de ideias e, portanto, que a gente está não autorizado, mas está incumbido, responsabilizado por fazer isso. Finalmente, eu quero agradecer muito a disponibilidade de cada um de vocês, que, como eu, trouxe suas molduras para esse evento, mas trouxe também a vontade e a disponibilidade de substituir essas molduras por outras mais confortáveis, mais generosas, mais includentes, mais abertas. Acho que esse exercício da alteridade ele nos coloca um pouco nessa ideia de que não haverá, provavelmente, capacidade nossa de pensar no outro lado da moldura, mas se pelo menos nós conseguirmos enfrentar a moldura que nos aprisiona a cada momento, lá teremos nós, o nosso artista, produzindo outras coisas. Tem horas que a moldura consegue valorizar a obra de arte, tem horas que ela aprisiona. Então, que a gente saiba fazer um pouco mais sobre isso. Eu quero agradecer muito à comissão local, o empenho. João, vou usar o teu nome aí para falar de cada uma e de cada um que se ocupou de fazer esta obra de arte, que foi a organização do Congresso, e essa obra de arte que, na verdade, foi um grande ateliê para que a gente pudesse ser artista o tempo inteiro. Fico muito querendo que a Rede Unida aprenda bastante com esse evento e que a nossa entidade possa estar sendo, na verdade, um grande ateliê, um grande espaço de interação.
acho que o que chamou a atenção, o que mais nos provoca aqui, não é a existência de obras de arte, mas o convite que cada obra faz para que a gente possa interagir. Então, eu quero agradecer muito vocês, quero agradecer a presença dos nossos parceiros aí do Ministério, Maria Luísa, Madel, que esteve conosco e que nos inspira bastante sempre, o Emerson, que nos sacode, nos rasga, nos faz sair e, na verdade, faz todo esse processo com uma suavidade que de fato, de alguém que está compartilhando esse processo, esse movimento conosco. Eu te agradeço muito, Emerson, por estar conosco na rede, por ter disponibilidade e por existir nas nossas vidas. Então, eu te agradeço bastante. E aí, por último, me desculpar com vocês que antes do final, antes do encerramento, antes do vídeo, antes das coisas que vocês ainda vão fazer, eu vou ter que sair correndo daqui, mas dizer que eu dispensei uma porção de molduras que vieram comigo e tenho certeza que esse processo vai nos provocar bastante para o Congresso de Fortaleza, para a nossa militância institucional e para a nossa capacidade de inspirar e produzir artistas aí no processo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Bom, tudo que foi mostrado aqui é um impacto maravilhoso. A primeira visita que eu fiz, eu voltei para o Rio e todo mundo veio me perguntar o que eu vi, né? O que eu vi? Eu falei, impossível. Vocês têm que ver. Jamais vocês vão conseguir fazer a leitura que eu fiz. Jamais as obras vão fazer a leitura que fizeram de mim, porque nós interagimos. E eu tenho certeza que todos vão levar daqui novos saberes com novos sabores. E isso é tão rico. E eu vou fechar com algo que eu acredito. Domine todas as teorias, todas as práticas, mas quando tratar uma alma humana, seja outra alma humana. Obrigado. Carl Jung. Bom, poucas palavras, né? Queria agradecer em nome de todos do Espírito Santo que estão aqui. A gente chegou com muitas dúvidas, né? Sai muito animado. A gente chegou aqui querendo saber muito o que ia acontecer, o que ia rolar, e a gente volta para o Espírito Santo querendo produzir coisas, todo mundo querendo saber quais são os próximos passos, o que a gente vai fazer para não deixar a coisa morrer, né? Então, a gente fica muito contente, e eu queria agradecer as pessoas, as 16 pessoas que estão aqui, que aceitaram o convite, o Espírito Santo que começa a participar de forma mais efetiva agora, né? A gente fica muito contente, tem gente da universidade, tem gente da Secretaria Estadual de Saúde, de serviços de saúde, movimentos sociais, então, queria agradecer a todos. E foi muito interessante, porque a fala do Emerson deixou todo mundo emocionado ontem, né? As visitas deixou todo mundo muito animado, tanto que o debate à noite foi até 1h da manhã na recepção do hotel, né? Todo mundo lá querendo conversar, e ninguém queria subir, né? Para dormir, que tinha que estar aqui cedo, e foi muito legal. A gente volta querendo produzir coisas, e já está pensando em entrar em contato com vocês, para alguém da coordenação explicar um pouquinho melhor para as pessoas qual é o papel da Rede Unida, qual é o propósito, como é que a gente pode estar atuando lá no Espírito Santo para produzir coisas. Já estamos pensando em o nosso primeiro reencontro lá a partir desse encontro aqui, né? Então, a gente fica muito feliz, agradecer a todo mundo pela acolhida, e já estão todos convidados para visitar o nosso estado, né? E nossas casas estão de portas abertas, as portas dos fundos que dá na cozinha, né? Já. Um abraço. Kênia. Pega, João, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a rede virou capixaba também. É muita alegria que a gente recebe a sua turminha. Sejam bem-vindos, né? Bom, finalizando... né, Oi? Pois é. É a praia mais próxima, né? Mas ainda não... Eles adoram Guarapari, né? Guarapari triplica a população, né? Quando no verão.
É. Bom, é o seguinte, nós fizemos uma parceria muito importante, muito bonita com o Instituto Inhotim. E essas parcerias, elas são feitas em cima de contratos e acertos, né? Nós temos um horário para sair daqui, nós temos um horário para as pessoas daqui irem para casa descansar, então nós não podemos estender mais do que programado. Então eu peço a compreensão de todos, né, em função dessa questão deste horário. Nos acolheram com o coração aberto, com uma alegria, com uma satisfação, com uma doação, e a nossa retribuição é a gente, então, respeitar o que a gente havia combinado. Eu quero só agradecer muito as pessoas que vieram, né, as pessoas que colaboraram, né, e muitas estão aqui, né, a Paula, Maria José, Rita, né, Alzira, Simoninha, né, outras pessoas também, né, Ana Sete, né, Lívia também, né. Então, assim, todo mundo doou um pouco do seu tempo e do seu coração na organização dessa atividade, né. Eu acredito que eu vou falar uma coisa para o Vinícius, não sei se eu vou falar uma bobagem, mas eu acho que Inhotim vai ficar diferente a partir de hoje. Com certeza. Eu não sei se você já teve alguém aqui, um grupo como esse, né, que realmente encarou a arte contemporânea com os olhos que os nossos colegas fizeram, né? Muito obrigado. Eu vim aqui várias vezes na organização dessa atividade e, com o tempo, eu consegui ver essas obras com outros olhos. E, ao final desse encontro, eu as vejo de outra forma. Eu as via muito mais como coisas bonitas, coisas que nos ajudavam a perceber outras coisas, mas ficavam no campo da arte, né? Era um sentimento muito individual, individualista em relação à obra. Me parece que a experiência que eu levo desse encontro é que o papel social, né, que a arte tem, e essa possibilidade de provocar a interação e a articulação de ideias e a produção de saberes, como nós fizemos aqui. Então, da mesma forma que nós ajudamos a Inhotim a ser diferente, esse espaço nos ajudou a ser diferentes, não por causa do espaço em si, mas como nós o olhamos, né? Muito obrigado a vocês, um abraço carinhoso no coração de todos e até a próxima. Muito obrigado. Kênia, companheira, abraço em todos por meio dela. 53-51, take two.